O capítulo começa com uma diretora fazendo uma apresentação sobre violência escolar onde os adultos atualmente são incapazes de controlar os valentões, mas até mesmo eles se submetem a outros valentões caso ele seja mais forte. Preparando o projeto, O Melhor no Comando, onde ela infiltrar alguém para tomar controle desses grupos rebeldes, dessa forma eles conseguiriam controlar os valentões. Um dos conselheiros questiona, dizendo se eles deveriam controlar violência com mais violência, afirmando que ela está ficando louca, porém o presidente achou essa ideia divertida. Ele perguntou se havia alguém capaz de tomar o comando do grupo de bullies. A cena corta para uma loja de conveniência, onde temos nosso protagonista lendo um livro sobre questões passadas do vestibular, mas seu chefe estava se aproximando, ele rapidamente interrompe a sua leitura. Resmungando, ele afirma que os jovens não têm paixão em nada nos dias atuais, questionando o foco de seu empregado no trabalho. Contudo, nosso protagonista estava pensando em desistir do vestibular e largar o seu emprego atual e que ele não deveria ter abandonado o colégio. A cena corta para um grupo de valentões fazendo bullying em um nerd. O nerd precisava daquele dinheiro para comprar mingau para sua mãe. Porém eles não ligavam para isso, assustando e abusando do garoto cada vez mais, até que um dos valentões manda ele deixar o garoto de lado e ir comprar alguns cigarros. Ele é acompanhado por uma garota até a loja de conveniência, assim seu chefe pede para nosso protagonista tomar conta do caixa até ele voltar. Ele os cumprimenta, eles fazem seu pedido, no entanto o prota adivinha que ele ainda eram pessoas menores de idade que ainda estavam no ensino médio, achando que ele não perceberia. O prota pede a identidade deles, o valentão fala que deixou em casa, o prota fala sem identidade e sem cigarro. A garota fica irritada e os dois começam a falar mal dele, o valentão joga dinheiro no balcão. No entanto, isso não intimida nosso prota, ele ainda queria a identidade deles, eles não ouvem e vão pegar até bebidas. Os dois falavam entre si enquanto ignoravam ele, porém ele pediu licença para eles e pergunta se ele era surdo. A garota fica com receio, o valentão se tornou agressivo agarrando nosso prota pela gola e começa a fazer ameaças a ele. O chefe espiava pela porta pois o garoto uma vez havia roubado um maço de cigarros dele. Ele pergunta para o prota se ele quer que chame a polícia. No entanto, ele não estava prestando atenção, seu chefe mandou resolver o problema do lado de fora da loja. Eles vão até um beco que havia ao lado da loja, o valentão continua suas ameaças, no entanto nosso prota não se importa e pede para ele soltá-lo em 3 segundos, a garota zomba da cara do prota. No entanto, ele começou a contar, o valentão se preparava para atacá-lo em um piscar de olhos, ele tinha ido para o inferno e voltado. A garota acordava ele, ela fala que ele tomou uma surra e apagou, nosso prota olha com indiferença para eles, o valentão pede para a garota chamar o resto do bando, a garota não escuta, então ele grita assustando-a. O figurante tentava ameaçá-lo com perguntas, você sabe que eu sou? No entanto o prota é o prota perguntando sua idade e ele põe a mão sobre seu ombro e o aperta fazendo-o gritar de dor. O figurante diz que tinha 17 anos, o prota fala caso ele compre cigarros novamente ele o espancaria de novo. O grupo de delinquentes estava reunido, vendo seu companheiro ajoelhado para o caixa. Um deles se aproximava arrogantemente em sua direção, o prota comparava o garoto com um tio de idade, até que ele se prepara para atacar. O prota só dá um tapa no gordinho, fazendo-o desmaiar. A garota se surpreende, o prota diz que não tem muito tempo e manda eles atacarem todos juntos. Os valentões irritados avançam em sua direção. Lançando um soco, o prota retira suas mãos do bolso e lhe dá um soco em alta velocidade. Outro valentão tentou acertar o prota, mas ele desvia facilmente e desferir uma cotovelada em seu rosto. Girando o seu corpo ele lança mas um soco acabando com os 3 valentões. No entanto, um deles ainda não desistiu, ele pega uma garrafa de vidro e tenta atacar o prota, mas antes mesmo dele conseguir se aproxima ele recebe um soco no estômago destruindo-o completamente, faltando apenas um. Ele perguntou se ele não lutaria? O valentão começa a pensar em que é o prota até que ele percebe que é Kwon Daejeon que frequentava a mesma escola que eles. Ela fica surpresa pois essa pessoa comandava todo o território de Incheon.
Kwon Daejeon o Grande Punho de Ferro. Boatos sobre essa lenda afirmavam que unificou a área de Incheon em uma semana que durante um período de 2 anos estava totalmente uma loucura. Mas o valentão se perguntava por que ele estava tão diferente. No entanto, ele abaixa sua cabeça e pede perdão ao prota, garantido que isso nunca mais se repetiria novamente. O prota pergunta se eles não têm vergonha de sair causando problemas pelas ruas. O valentão pede desculpa pelas suas ações. Olhando para os valentões, o prota se pergunta o que fazer com eles. Pensando que ele os levaria para o hospital, no entanto a sua ideia era outra. Ele deu uma punição a todos os envolvidos no ocorrido, repreendendo os seus novatos para que não causasse problemas novamente à loja. Terminando seus afazeres, ele retornava para sua casa até que uma mulher o aborda. Ela pede para conversar com ele. O prota pensa que era uma religiosa. No entanto, ela diz que não era nada disso e tinha uma sugestão para fazer a ele. Mudando para a cena com o presidente, ele pergunta se o prota aceitou a oferta. Sim, o prota aceitou o acordo de se tornar um caçador de bully, e para isso ele iria retornar ao ensino médio e caça todos os valentões dessa escola.